Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, com alegria na alma, mais uma aula do canal Escola Bíblica, juntamente com a companhia agradável do Diácono Gabriel, a paz do Senhor, Diácono Gabriel, juntamente com os amados irmãos inscritos neste canal, amados irmãos da Assembleia de Deus e de outros ministérios, servos do Senhor que amam a Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando nesse trimestre com o comentarista pastor Elinaldo Renovato as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Já deixo com o Diácono Gabriel a introdução desta aula 11, que está imperdível, onde vamos aprender a tomar posse, obedecendo as promessas do nosso Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos que estão nos ouvindo. A paz do Senhor, pastor André. Amém. Que Deus ele venha nos capacitar para dar mais uma aula, né? Uma lição maravilhosa. Eu tenho certeza que eu e você seremos edificados pelo poder da palavra de Deus. A promessa de provisão é o tema de hoje. Deus ele deixa bem claro através da sua palavra que ele ajuda, que ele provê na vida daqueles que fazem a sua vontade. O texto áureo vai dizer: por isso vos digo, não andeis cuidadosos com a vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Mateus, Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 25. A verdade prática vai dizer: o Senhor Jesus, o nosso amigo fiel, preenche todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Uma das coisas que a gente vai aprender nessa lição é que a gente é corpo, alma e espírito, e dentro dessas três vertentes que fazem parte da vida do ser humano, Deus, ele cuida de todas. A introdução vai dizer: nessa lição estudaremos a promessa de provisão para o crente em suas necessidades. Temos que deixar bem claro, através desse estudo de Gênesis e Apocalipse, Deus ele deixa aí para nós bem claro que ele é o Deus que cuida daqueles que fazem a sua vontade e crê que Jesus ele é o único e suficiente Salvador. Passo o primeiro tópico ao pastor André: a provisão da necessidade básica. O primeiro subtópico: não fiqueis ansiosos. Amém, Diácono Gabriel. Não fiqueis ansiosos. Na verdade, a palavra-chave da lição que estamos estudando hoje é provisão. Provisão significa ato de prover, abastecer, fornecer. Olha que coisa linda, não é verdade? Deus provê todos os dias para nós, Diácono Gabriel. Nós vamos estudar hoje aqui que essa provisão, ela é diária. Nós só precisamos aprender a obedecer e assim desfrutar de tudo aquilo que o Criador deixou para nós, o nosso Deus Jeová, Deus de Israel e de todos os gentios que o buscam de todo o coração. Louvado seja Deus. Não fiqueis ansiosos. No sermão do capítulo 6, no Evangelho segundo escreveu Mateus, o Senhor Jesus, o nosso Senhor, ele deixa para nós muitas lições importantes, como por exemplo, as esmolas, o ato de ajudar o próximo, a oração, o jejum, segundo esse tópico, esse subtópico, dentre outros ensinamentos que o Senhor deixou no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, um deles é que nós não estejamos ansiosos, não vivemos de maneira ansiosa o tempo todo, preocupado com as necessidades básicas da vida. A palavra ansiedade, ela significa mal-estar físico, psíquico, aflição, agonia, desejo veemente e impaciente. Olha aí o que traz o significado da palavra ânsia, vem de ânsia, mal-estar, ansiedade, ansiedade psicológica, ansiedade, aflição, agonia, desejo veemente e impaciente, Olha, veja bem, desejo veemente e impaciente. Um dos frutos do Espírito Santo é a longanimidade, é o ato de saber esperar em Deus. Louvado seja Deus, Mas nós vamos observar, por exemplo, que a psicologia, ela diz que a ansiedade ela é um estado psíquico natural e necessário e útil que o ser humano tem. É o ato que nos faz enxergar um alerta do perigo e nos prepara
para as adversidades, ou seja, então a ansiedade, ela é um sentimento natural que todo ser humano tem, que nos prepara para o perigo e nos capacita para enfrentar esse perigo. Porém, essa ansiedade exacerbada, a psicologia vai dizer que é o copo cheio, transbordou. Você não soube lidar com essa ansiedade que é natural do ser humano. A psicologia diz que é um ato onde nos prepara para o perigo, para a gente saber lidar com a situação. Agora, quando a pessoa deixa transbordar essa ansiedade, esse excesso traz então um desconforto, um desequilíbrio, tanto físico como emocional, não é verdade? Então a ansiedade, ela traz sérios problemas. Na verdade, a psicologia hoje a considera patologicamente como uma enfermidade. Por isso nós temos nas farmácias aí vários tipos de remédios chamados ansiolíticos, né, onde muitas pessoas estão aí se entupindo de remédio, sendo que nós podemos sim procurar em Deus, através da oração, através dos conselhos da palavra de Deus. É o que nós vamos ver hoje aqui. Você aluno, você crente que nos ouve nesta aula de hoje, de repente sofre da ansiedade, temos muitos conselhos bíblicos. Um bom psicólogo, se for cristão, melhor ainda, vai te dar muitas receitas, muitos exercícios para você não precisar ficar se entupindo de remédio. É claro que um ansiolítico, às vezes dependendo do seu grau de ansiedade, vai te ajudar também, não é verdade? Mas tem várias formas de nós controlarmos essa ansiedade, como já disse aqui, segundo a psiquiatria, a psicologia, é um ato natural que tem dentro de todo ser humano, mas que precisa ser controlado. Louvado seja Deus. Terminando esse subtópico, diz assim: pois o Deus que provê para os animais, para os vegetais, como nós vamos ver nos tópicos seguintes, Deus usa de uma forma figurativa para dizer que ele sustenta os animais, que ele veste as plantas de forma exuberante e bela. Ele também pode nos sustentar e também pode nos alimentar, ok? Mateus capítulo 6, versículo 25, o Senhor diz: por isso vos digo que não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir, de beber. Por quê? Ou seja, Deus supre as nossas necessidades como supre a das plantas, a dos animais, quanto mais nós, na verdade, Diácono Gabriel. Para encerrar esse subtópico, eu quero dizer que se você olhar no princípio, porque nós somos cristãos e cremos no criacionismo, Deus, pela sua infinita palavra e poder, criou todas as coisas. Observe que do primeiro ao sexto dia, o nosso Criador criou tudo o que precisava o homem para sobreviver. E no sétimo dia, no sexto dia, aliás, Deus criou o homem. Até o sexto dia, Deus criou as aves, os animais, a fauna, a flora, o alimento, tudo o que precisávamos, Deus criou primeiro. E depois criou o homem, dizendo: olha, tudo que vocês precisam para viver já está pronto, basta apenas obedecer. Ok? Assim, nesse segundo subtópico, a provisão do alimento diário, eu passo para o Diácono Gabriel. Glória a Deus, a provisão do alimento diário. Deus, em sua palavra, ele promete proteção em todas as áreas da nossa vida, inclusive na área financeira, porque sabemos que muitas das vezes é nessa área que o crente ele é atingido. Mas Deus, ele traz a quietude para a nossa alma, para que a gente venha entender que Deus, ele é o Deus que cuida dessa área também. Em toda a Bíblia vemos Deus, por meio da sua palavra, tranquilizando o seu povo com relação a isso. Você, professor, você, aluno, né? Professor, ensine aos seus alunos que todos nós temos, muitas das vezes, a ansiedade, todos nós temos muitas das vezes também a falta de fé em acreditar, até porque somos seres humanos, né, pastor André? E a Bíblia, ela nos dá a base de muitos homens que, quando vai falar a respeito dos heróis da fé, em Hebreus capítulo de número 11, homens que venceram em favor do nome do Senhor, eles duvidaram. Eu coloquei alguns aqui, como por exemplo Abraão. Abraão duvidou da promessa de Deus com relação ao seu filho. Quando a gente vai olhar, por exemplo, Moisés, chamado amigo de Deus, duvidou da sua capacidade de liderar quando Deus ele já tinha dado a promessa que seria com ele, em Êxodo capítulo de número 3. Gideão duvidou da vitória que Deus ele prometeu
a ele e ao povo de Israel. Tomé duvidou da ressurreição de Jesus, Pedro duvidou, por isso afundou. E a gente vai ver que esses homens foram homens cheios de Deus e venceram pela fé, mas foram homens que também duvidaram. Então, a questão de duvidar muitas das vezes acontece em nossas vidas, né? Mas a Bíblia é bem categórico em dizer, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que provém da boca de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Podemos até ter momentos de fraqueza, né? Podemos até ter momentos de fraqueza com relação ao mundo espiritual, mas a palavra do Senhor vem e preenche, como diz aqui a lição, Mateus capítulo 6, versículo de número 26, porque sabemos que muitas das vezes é a área financeira que o inimigo, né, ele tenta atrapalhar a nossa vida, mas o próprio Jesus, ele diz: olhai para as aves do céu, que não semeiam e nem cegam, e nem ajuntam em celeiro, e o vosso Pai celestial as alimenta. Por um acaso vocês não são mais importantes do que ela? O próprio Jesus, ele deixa bem claro isso, né, dizendo que Deus, ele cuida de nós. Vários versículos na Bíblia deixam bem claro que Deus, ele nos abandona. Eu gosto muito de Isaías capítulo de número 49, versículo de número 15, quando Deus, ele compara o seu amor com o amor de uma mãe. E quando se fala a respeito de amor terreno, não existe maior amor do que um amor de uma mãe para com o filho. E Deus, nesse versículo, deixa bem claro que o amor dele excede o amor de uma mãe por um filho. Ou seja, Deus, ele cuida de cada um do seu povo. Romanos capítulo 12, versículo 2 vai dizer que Deus, ele tem uma vontade para a nossa vida, e esse versículo é muito lindo, dizendo que a vontade do Senhor para a nossa vida, ela é boa, perfeita e agradável. Bem sei, diz o Senhor, os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que tu esperas. Isaías capítulo de número 1, Deus, ele diz: se quiserdes e me ouvides, comerás do melhor dessa terra. 2 Crônicas capítulo 7 vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face. Então o que eu devo fazer? Seja cheio do Espírito Santo, você professor, ensine para os seus alunos que eles devem ser cheios do Espírito Santo, para que assim a provisão do Senhor venha a ser em nossas vidas. Passo o terceiro subtópico ao pastor André: provisão da vestimenta. Provisão das vestimentas, Diácono Gabriel, que coisa linda, né? Nós sabemos que a partir da queda do homem no Éden, né, o vestuário se fez necessário, né? Sim. Adão correu lá e fez lá uma roupa improvisada das folhas, e a partir dali a gente sabe que infelizmente o homem passou a ter que comer do suor do seu trabalho, não é verdade? Mas enfim, nunca teve moleza. A gente fala, depois da queda, claro, depois da queda a Bíblia diz que por um homem entrou a morte, não é verdade? E as consequências de tudo que a gente sabe de ruim que não presta neste mundo. Mas se nós formos voltar um pouquinho ali entre o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis, quando ainda antes da queda do homem Deus formou o Éden para o homem habitar naquele lugar, que seria um lugar sem dores, numa comunhão diária como havia com o nosso Senhor. O Senhor já havia dito que fez o Éden e colocou o homem lá para lavrar o jardim, ou seja, o trabalho sempre esteve presente na vida do homem, não é verdade? Deus não gosta de preguiçoso, e um dia nós o conheceremos face a face. O nosso Senhor Jesus até mesmo disse, quando foi questionado porque curava no sábado pelos fariseus, ele disse: o meu Pai trabalha e eu trabalho até hoje, louvado seja Deus. E eu fui criado pelo meu padrasto e agradeço muito a ele, que me acordava muito cedo para ir trabalhar com ele na construção civil. Então o trabalho está enraizado na minha vida, e isso é muito importante, não é verdade? Sim. Mas falando aqui das vestimentas, o capítulo 28 e 30 diz aqui esse subtópico, né, provisão da vestimenta, mostra o Senhor Jesus fazendo uma referência aos lírios do campo. Ou seja, uma planta que é muito bonita, os lírios do campo e quantas outras flores, né? As orquídeas, que são flores magníficas, inclusive
tem colecionadores de orquídeas caras, né? Eu fico maravilhado com a beleza da natureza que o nosso Deus criou. E aqui o Senhor Jesus faz essa comparação aos lírios do campo, dizendo que nem Salomão, no seu esplendor da sua riqueza, se vestiu com tanta beleza quanto os lírios do campo. Louvado seja Deus. Em relação ao ser humano, que é essa comparação que o Senhor está fazendo, Deus interage de uma maneira muito pessoal com ele, de modo que trata-lhe de prover também as vestimentas. O Espírito Santo me fez lembrar do povo de Deus que caminhava pelo deserto. A Bíblia diz que suas roupas não envelheciam, seus sapatos não. Então, Deus provia, imagina, 40 anos, a roupa, o alimento, a água lá no deserto, e provê até hoje também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, não é verdade? Salmo 37, 25, a palavra de Deus diz: fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Louvado seja Deus. Eu sempre digo que eu me faço lembrar da minha vida antes de Cristo e a minha conversão aos 20 e tantos anos de idade, quando aceitei a Cristo como Salvador. Antes, Deus já não deixava faltar, porque a Bíblia diz que o sol ele nasce tanto para o ímpio como para o justo. Mas depois que eu entreguei a minha vida a Cristo, louvado seja Deus, eu posso dizer que os cuidados de Deus para com a minha vida foram mais especiais ainda. O Senhor nunca deixou faltar nada, louvado seja Deus, não é isso? Então esse subtópico vai mostrar que Deus ele providencia até mesmo as vestimentas, as roupas. Nós não precisamos estar ansiosos, preocupados com o que havemos de vestir, louvado seja Deus. Se você é um homem que tem fé, acorda pela manhã, trabalha, né? Porque é o princípio, né? O princípio sempre foi trabalho. Não entenda nessa lição, então eu vou ficar em casa e vou crer na providência, vai cair do céu. Nunca foi assim. Como já disse nesta aula, desde o princípio, antes até mesmo da queda do homem, Deus disse, Deus fez o Éden e colocou o homem lá para lavrar o jardim, ou seja, para trabalhar. Ok? O trabalho é um princípio que nosso Criador estabeleceu para o homem, para o ser humano. Por isso, Provérbios 6,6, o Senhor vai dizer, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, e olha para o seu caminho e seja salvo. Você passa e vê ali a formiguinha carregando as suas folhas, trabalhando todo dia, guardando, não é verdade, para que tenha sempre ali uma reserva. Mas isso não pode ser com ansiedade, louvado seja Deus. Tem que ser um hábito diário de trabalhar para que se tenha o sustento, louvado seja Deus. Ainda nesse subtópico, a respeito dessa necessidade básica, né, que é uma necessidade básica, nós vamos falar de necessidade física, básica, alimento, vestimenta, necessidade espiritual, necessidade da alma e do espírito nesta lição. Mas a respeito dessa necessidade básica, nós devemos aprender a confiar em Deus, porque o Senhor, Ele nos sustenta, tanto o alimento diário quanto a vestimenta do corpo, Deus sabe que necessitamos. Porém, aqui o tópico diz, nós precisamos fazer a nossa parte. Há uma lição na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, que diz, se alguém entre vós deseja comer, ou melhor, se alguém não quiser trabalhar, que não coma. Olha só, uma lição muito importante. Não há lugar para preguiçoso nessa terra, não é verdade? Pessoas que só reclamam, que só murmuram, mas você olha, meio-dia está na cama dormindo ainda. Não adianta dizer que Deus não proveu. A partir do momento, o diácono Gabriel estudava essa lição, o Espírito de Deus falava comigo, que você levantou, o sol brilhou, você tem saúde, sabendo que com a natureza do homem caída, existem pessoas com deficiência física, que não têm a saúde para trabalhar, que depende de outro, aí tudo bem. Mas se você levantou, tem saúde, o sol brilhou sobre a tua cabeça, você tem ar no pulmão para respirar, você tem total condições de ir à luta, de ir atrás e trabalhar, porque aí sim, através do ato de trabalhar, da obediência a Deus, nunca vai faltar o pão sobre a sua mesa e o teto sobre a sua cabeça. Louvado seja Deus. Tá aí. Se alguém entre vós não trabalhe, que não coma. 1 Timóteo 6,8 ainda diz mais, tendo porém o sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contente. Olha aí, tá vendo? Lógico que nós almejamos todos os dias uma casa melhor, é importante ter sonhos, um carro melhor, mas isso não pode tirar o seu sono.
na verdade, através do seu trabalho, do estudo, preparo, Deus pode dar o melhor. Mas a Bíblia é clara, se tivermos com que nos sustentar e como cobrir a nossa cabeça, estejamos com isso contentes, na verdade? Deus é o Deus que supre as nossas necessidades básicas através da nossa fé, trabalho e obediência. E devemos ser gratos o tempo todo pela chuva que cai, o sol que brilha, a fauna e a flora que dá o seu alimento todos os dias. Mas nós temos que sair e ir em busca com a fé e a obediência a Deus e trazer o sustento para a nossa mesa. Assim eu já passo aqui o segundo tópico, a provisão das necessidades emocionais. Subtópico, somos seres integrais, ao diácono Gabriel. Glória a Deus, esse subtópico aqui é muito lindo, né? Somos seres integral. O que é integral? Integral significa completo. É bem interessante que Deus, ele é 3 pessoas distintas em uma só, Pai, Filho e Espírito Santo, e nós também somos corpo, alma e espírito, né? Esse subtópico enfatiza que somos corpo e alma, especificamente dizendo o que é o corpo? É a nossa matéria, a manifestação visível do meu eu. Isso é o nosso corpo. De contrapartida também temos a alma, que não é visível e nem palpável, né? O lugar aonde concentra todos os nossos sentimentos e todas as nossas emoções. Ou seja, eu, Gabriel, Pastor André, nós estamos dentro de um corpo material. A alma, ela é onde concentra todos os nossos sentimentos, todas as nossas emoções, lugar aonde concentra toda a tomada de decisão, né? É bem interessante que nossa condição da alma reflete ao nosso corpo. Isso é muito interessante. Se a sua alma vai mal, se os seus sentimentos vão mal, se tudo aquilo que está ao seu redor está mal, consequentemente o seu corpo também estará mal, né? Eu acho muito interessante, Pastor André, uma frase que diz, né? Não liga para os seus sentimentos, porque eles sempre vão te levar para o buraco, porque o sentimento é passageiro, mas as decisões que você toma com elas não. Sempre quando fala a respeito de alma, eu cito essa frase, porque tem toda a ligação também com os frutos do Espírito, amor, gozo, paz, longanimidade, né? Que também faz parte do domínio próprio. Uma pessoa que não tem domínio próprio, que não consegue controlar as suas emoções, os seus sentimentos, que está vinculado com a alma, consequentemente o seu corpo vai mal. Porque quando olhamos para a medicina, a gente vai ver que há várias doenças que são consequência de um mal-estar da alma. Por isso que a lição ela está ensinando isso, que quando a sua alma vai mal, o seu corpo sente, consequentemente, o seu corpo também fica ruim. E a gente vai ver hipertensão, vem através aí de más emoções, doenças cardíacas, úlceras e até mesmo câncer, né? Então tem muitos cânceres que são desencadeados através de estresse, né? Através de pensamentos ruins, inveja, né? Pensamentos facciosos, né, Pastor André? Que são desencadeados através de más pensamentos da alma. Então, o que acontece no nosso interior reflete ao nosso exterior. Por isso que a lição vai dizer que devemos cuidar da nossa alma. E a Bíblia, Deus, Ele é o Deus que cuida de todas as partes, dos pequenos detalhes. Deus, Ele é um Deus que sabe dessa necessidade de um bom estar da alma, por isso Ele cuida da nossa alma. A gente vai ver, por exemplo, João, capítulo de número 14, onde o próprio Jesus ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu não teria dito, vou preparar-vos um lugar. Jesus ele dizendo: não se turbe o vosso coração. Acalma, você pode estar passando tribulação agora, mas sou eu, Deus, que estou no controle e no final ainda tem a vida eterna.
Apocalipse capítulo 3, versículo 10 é um versículo que eu gosto muito, que o próprio Deus ele vai dizer: porque guardaste a minha palavra, que provaste a tua perseverança também, eu te guardarei da hora da tribulação. Deus ele trazendo a quietude da alma, aqueles que cumprem a palavra do Senhor, deixando bem taxativo que aqueles que fazem a sua vontade herdarão o céu e não passará pela grande tribulação. Malaquias capítulo de número 4 vai dizer: eis que aquele dia vem, ardendo como uma fornalha, todos os soberbos, todos os que praticam a impiedade serão como palha, e naquele dia que há de vir os queimará, diz o Senhor dos Exércitos. Mas para aqueles que temem a minha palavra, nascerá o sol da justiça, correrão e saltearão de alegria como bezerro solto nas estribarias. Deus ele deixando também ao povo de Deus que o seu esforço com relação a cumprir a palavra do Senhor não é em vão, é que vai ter uma recompensa. Então o Senhor é o Deus que cuida da nossa alma. Passo aqui o segundo subtópico ao pastor André: a ansiedade no mundo. A ansiedade no mundo, Diácono Gabriel. O capítulo 6 de Mateus diz esse subtópico. Não se esqueça que a aula de hoje, a palavra-chave é provisão, o ato de prover, de fornecer, de abastecer. Aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, diz a palavra de Deus. Então, estamos estudando hoje, aprendendo com o nosso Senhor nesse capítulo 6 de Mateus, a nós sabermos esperar em Deus, obedecer em Deus e crer em Deus que Ele provê as necessidades de nossas vidas, não é isso? Material, espiritual, da alma, do espírito, louvado seja Deus. E o capítulo 6 de Mateus é tão atual, sabe por quê? Eu vou trazer alguns dados aqui da OPAS. OPAS é a Organização Pan-Americana de Saúde, dados alarmantes. Neste último século, nunca foi tão latente números alarmantes de doenças psíquicas, ansiedade, depressão, olha aí, angústia, na verdade. Então o assunto de Mateus capítulo 6 é atual. O Senhor Jesus disse: não vos inquieteis, não estejais ansiosos com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. A Bíblia Sagrada é tão atual quanto o jornal que ainda vai lançar amanhã. Nosso Senhor Jesus, sendo Deus, já sabia que o homem estaria aí preocupado, ansioso, não é verdade? Olha o que o tópico diz. Esse tópico trata, no capítulo 6 de Mateus, da preocupação, a inquietude que as pessoas têm nas suas tomadas de decisões. Louvado seja Deus, né? O ansioso ele está sempre com pressa. É importante nós entendermos que você não pode ser moroso demais, mas também não pode ser apressado demais. É preciso encontrar um equilíbrio. Não confunda pressa com agilidade, viu? Agilidade é bom. Você está lá no seu trabalho, precisa ser ágil, na verdade, mas a agilidade ela sempre vem com a organização. Você consegue terminar o dia e realizar todas as suas tarefas. Ah, mas e se eu não conseguir? Vai ficar para amanhã, meu irmão. Na verdade, a palavra de Deus diz: poderá o homem acrescentar um côvado à sua estatura? Não, os nossos dias estão contados nas mãos do Criador. Se nesse dia de hoje você não conseguiu concluir todas as suas tarefas, descansa, vai ficar para amanhã. Então não confunda pressa uma coisa, agilidade com organização, ela é outra. Aqui o escritor, né, ele traz alguns dados da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. Diz que o transtorno de ansiedade, bem como outros transtornos mentais, atinge cerca de 300 milhões de pessoas no mundo. Olha que dado alarmante. E quer saber mais? O Brasil está encabeçando essa lista. O Brasil lidera o ranking com 18 milhões e 600 mil pessoas, conforme dados dessa Organização Pan-Americana de Saúde. O Brasil liderando o ranking. Olha aí, dados alarmantes. Nós vivemos uma geração que a velocidade, as pessoas acham bonito até dizer, né? Eu estou à frente do tempo. Tempo atrás aí eu falei essa frase, minha esposa me repreendeu. Minha esposa que é professora, é pedagoga, é psicopedagoga, ela disse assim: tá errado. Essa frase até parece ser bonita, eu estou à frente do tempo. Tá errado porque o tempo pertence ao Criador.
nós devemos viver o tempo de Deus da nossa vida. Olha o que a palavra de Deus diz: não vos inquieteis com o dia de amanhã. Tem gente que está preocupado, nem dorme, não prega o olho a noite inteira com o que vai acontecer amanhã, sendo que a saúde mental ela até passa por uma boa noite de sono para restaurar nervos, músculos, neuro, cardio. E as pessoas, às vezes, o dia de amanhã nem chegou, nem sabe se vai estar vivo amanhã, está preocupada com o dia de amanhã. Olha o conselho de Deus: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. O que vai acontecer amanhã já está programado para acontecer amanhã. E o Senhor manda dizer ainda aqui, basta cada dia o seu mal. Viva hoje, programe o hoje. É claro que não é errado você se programar, não é verdade? Mas a palavra de Deus ela vai dizer que o homem faz planos, mas quem decide é o Senhor. Louvado seja Deus, tá bom? Então, faça planos, não é errado, mas olha aqui os dados alarmantes que dizem que 300 milhões de pessoas estão aí doentes, não é verdade? À base de remédios, os chamados ansiolíticos. Vai um conselho para mim, para você e para você que me ouve. Salmo 3, verso 5. Eu me deitei e dormi, e acordei, porque o Senhor cuidou de mim. Olha só, tem ansiolítico melhor que esse? Uma boa noite de sono, fé em Deus, nas promessas de Deus, que diz que a nossa vida aqui nessa terra é passageira, que somos peregrinos nessa terra, louvado seja Deus. É isso? A palavra de Deus lá em Gênesis capítulo 3 diz assim, que nós deveríamos, a partir da queda do homem, comer do suor do nosso trabalho e depois disso voltar ao pó. Essa é a vida do homem. Então viva cada segundo com alegria. Claro que existem situações no trabalho, no dia a dia, na família, que nos deixam um pouco preocupados. Mas essa aula é para o cristão que crê nas providências e nas promessas de Deus. Cada situação difícil que você precisar tomar uma decisão, entregue ela nas mãos do Senhor e descanse. Como já falei lá no tópico 1, um dos frutos maravilhosos que eu sempre peço para Deus nas minhas orações é ser longânimo, é a longanimidade, ou seja, o ato de saber esperar em Deus. Porque tudo que tiver que acontecer na minha e na sua vida vai acontecer pela vontade do Criador. Amém? Já passo então o terceiro subtópico, a solução para a ansiedade, ao diácono Gabriel. Glória a Deus, a solução para a ansiedade. Nessa lição aqui, esse subtópico, ele vai deixar a solução para nós, né? E a gente sabe, como bons cristãos, que a solução está em dobrar o joelho no chão, esquecer do mundo lá fora e entender que Deus está no controle de tudo. Mas a lição aqui vai entrar no pormenores, né, dessa questão. Aqui a lição enfatiza que Deus ele cuida da nossa ansiedade, e é interessante que a etimologia da palavra ansiedade deriva do latim, que significa literalmente preocupação e inquietude, né? Então a pessoa que ela é ansiosa, ela é preocupada com o dia de amanhã, e a Bíblia deixa bem claro que o dia de amanhã só pertence a Deus. Aquele que é ansioso, ele está dizendo não com palavras, mas com atitude: eu não acredito em Deus, né? É inquietude, ele é inquieto, né? Vai de um lado para o outro, e Deus ele deixa bem claro que ele é o Deus que cuida do tempo, né? Eclesiastes capítulo de número 3, há tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, né? E como já foi dito, Deus, por intermédio da palavra, nos trata de uma maneira especial. O crente, ele tem que viver pela fé, né? Aqui a lição vai dizer que a solução para a ansiedade é o quê? É a fé. Hebreus capítulo de número 11 vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê, né? O anônimo escritor aos Hebreus vai dizer que Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, esses homens e muitos outros, pela fé, venceram reinos,
praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca do leão, escaparam do fio da espada, e vai continuar dizendo: da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, colocando os exércitos inimigos para correr. Então Deus, ele é o Deus que honra através da nossa fé. Quando acreditamos que Deus está no controle, Deus ele é o Deus que faz na nossa vida. É bem interessante você, professor, enfatizar aos seus alunos, né, que a grande turbina, vamos dizer assim, do crente é a fé, né? Quando temos fé, a gente vai ver que é a solução para a ansiedade. Por quê? Porque aquele que tem fé acredita que se uma folha cai de uma árvore, é a permissão de Deus. Que se alguma coisa aconteceu na casa, né, na filha, na família, né, é a permissão de Deus. A Bíblia traz essa quietude, não somente com palavras, mas em exemplos de vida, né? A gente vai ver, por exemplo, Paulo e Silas. Paulo e Silas, no momento que eu acredito ser um dos mais difíceis da sua vida, eles louvaram a Deus. Ananias, Misael e Azarias preferiram agradar a Deus do que agradar a Nabucodonosor, de modo que eles passearam na fornalha de fogo. Daniel, ele dormiu na cova, né? Então, em meio à tribulação, né, o ansioso, né, a gente deve entender que no meio da tribulação devemos dormir, porque Deus ele é o Deus que cuida de nós. 1 Pedro 5,7: lançai sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, né? O crente, ele não deve ser ansioso. Eu acho muito interessante a passagem de Davi. Davi, ele corre, né, de Saul e vai para o deserto. E a Bíblia vai nos falar que no deserto ele faz uma oração. E a oração dele nos mostra que ele não estava com medo de morrer, ele não estava com medo da dificuldade, mas ele estava preocupado em ser cheio de Deus, de modo que ele escreve o Salmo 63, dizendo: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser deseja estar contigo. Então a lição aqui nos mostra que a solução para a ansiedade é a fé em Jesus. Aquele que tem fé em Deus não é ansioso. Dorme e descansa como Daniel, porque acredita que independente de qualquer coisa, Deus ele está no controle. Passo aqui o terceiro tópico ao pastor André: a provisão da necessidade espiritual. Primeiro subtópico: necessidade de salvação. Amém, Diácono Gabriel. A necessidade de salvação. Poderíamos dizer que essa é a maior necessidade que um ser humano tem. Se nós pegarmos todas as religiões do mundo, não vou saber te numerar quantas são, mas só na Índia aí parece que tem mais de 3.000 religiões. Só na Índia, né? Uma nação com uma grande população. E por que existem tantas religiões espalhadas pelo mundo? Porque há uma necessidade espiritual do homem em buscar salvação para a sua alma. É natural isso, e isso é maravilhoso. O fato é que muitas religiões não conduzem a Deus, nós sabemos disso, né? De fato, isso promove até guerras, né, espirituais. Esse tópico vai dizer que além de ser corpo, nós somos também alma, corpo e alma, e o ser humano também é espírito, e por isso tem necessidades espirituais. Muitas religiões buscam a salvação para a sua alma, porém, cada uma delas com as suas próprias convicções e visões, e respeitamos, obviamente. O nosso Senhor Jesus, o Filho de Deus, Yeshua HaMashiach, ele esteve nesta terra para mostrar o verdadeiro caminho. A palavra de Deus diz que há caminhos que ao homem parece de vida, mas no fim são caminhos de morte. Por isso Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. O único caminho que conduz à salvação eterna é Cristo. E embora há muito debate, muitas brigas e guerras entre as religiões, né, o que não deveria ter, no final nosso Senhor Jesus vai mostrar, porque a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará perante ao Senhor. O Evangelho está sendo pregado e não é obrigado a ninguém. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é que todos se salvem
e ninguém se perca, na verdade, pelas promessas do Senhor, bíblicas, porque a Bíblia é a nossa regra de fé e conduta e prática. Nós pregamos salvação, vivemos salvação em Cristo Jesus. E a maior das promessas, estamos trabalhando hoje, uma das promessas que é a promessa da provisão e a necessidade espiritual que o homem tem, como disse aqui, por isso que existem tantas religiões e elas se preocupam, né? Eu peguei esses dias, fiz um estudo raso, né? As religiões africanas, na verdade, umas dizem que a alma fica num dado lugar, depois volta, todas elas têm uma ramificação no espiritismo, não é verdade? Os egípcios já embalsamavam as suas múmias, crendo que havia salvação para suas almas. Então todas as religiões, de certa forma, têm uma preocupação com o desfecho final da sua alma, não é verdade? Então essa necessidade espiritual de salvação o homem tem dentro dele, louvado seja Deus. Vamos observar, por exemplo, Lucas 19:9. Nós estamos falando de provisão, necessidade. Lucas 19:9, quando o Senhor Jesus vai à casa de Zaqueu, após Zaqueu ansioso, necessitando de salvação, ele vai, sobe naquela figueira brava, o Senhor Jesus ali olha para ele, já sabendo o nome dele e a necessidade que ele tinha, porque Jesus é Deus, olha para ele e diz: desce depressa, porque convém que eu pouse na sua casa. E quando o Senhor Jesus entrou na casa de Zaqueu, a primeira coisa que o Senhor Jesus disse foi o quê? Hoje veio salvação a esta casa. Observe que Zaqueu era rico, não precisava de nada aparentemente, né? Mas precisava sim, porque dentro de todo ser humano há uma necessidade espiritual de salvação. Você pode ser milionário, não faltar nada, não é verdade? Mas no fundo sempre vai faltar a presença, o preenchimento espiritual do Espírito Santo, da presença de Deus, das promessas de Cristo na sua vida. Louvado seja Deus. Essa necessidade é tão importante que ela surgiu na queda, não é isso? Dos nossos primeiros pais. Romanos capítulo 5, versículo 12, é claro, né? Assim como por um homem entrou a morte e o pecado no mundo, por Cristo veio também, entrou a salvação, a vida para todo aquele que nele crê. Louvado seja Deus. Aqui esse tópico continua dizendo que esta necessidade não é apenas de um indivíduo ou outro, mas de toda a raça humana. Romanos 3, 23 é claro, né? Todos pecaram e destituídos, afastados, fomos da glória, da presença de Deus, perdemos a comunhão. E Cristo é o único que pode trazer de novo o homem a comunhão com Deus e com o Pai. Louvado seja Deus, ok? Assim, tudo que o Senhor Jesus trouxe e fez na cruz do Calvário foi providenciar a salvação e preencher a necessidade espiritual do homem. Louvado seja Deus, ok? Só Cristo pode preencher essa necessidade espiritual do homem. Por isso, pregue Jesus, porque ao aceitá-lo como seu Senhor e Salvador, a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas o Pai providenciará. Louvado seja Deus. Eu já passo então o segundo subtópico: necessidade da presença e direção de Deus. Ao diácono Gabriel. Em glória a Deus. Sabemos que o ser humano ele tem essa necessidade de ser guiado, né? A gente vai ver que todos nós temos um pedacinho de Deus dentro de nós, né? Quando o homem ele foi criado, a Bíblia vai nos falar que foi do pó da terra, né? E Deus ele assoprou o fôlego de vida. Por isso, o homem ele tem um vazio dentro dele que só Deus ele pode preencher. E muitas pessoas, por falta de sabedoria, a Bíblia fala que o povo perece por falta de sabedoria, busca falsos deuses, né? Cabe ao evangelho, né? Cabe ao missionário a levar o verdadeiro Deus a ele, o Jesus, que só ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas sabemos dessa necessidade. Por isso, esse subtópico vai falar a necessidade do homem de ter a presença de Deus para ser guiado. Por quê? Porque o ser humano, né, Deus, ele guia aqueles que buscam a presença do Senhor. Sabemos que a Bíblia nada mais é do que a palavra de Deus. E quando lemos Salmos 119, vai dizer, né,
que a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos caminhos. Ora, sabemos que uma pessoa que está no escuro não sabe para onde ir, mas uma vez tendo a lâmpada, ilumina aonde quer que esse cidadão esteja, e assim ele sabe o caminho que deve seguir. Por isso, a Bíblia, a palavra de Deus, a ótica do céu, ela é lâmpada para nós, para que não venhamos andar por lugares onde a presença de Deus não vai. De contrapartida, aquele que tem a luz da palavra de Deus sabe para onde vai. É bem interessante que quando Moisés ele morre e agora Josué está incumbido de agora conduzir o povo de Deus conforme a sua vontade até a terra prometida, a gente vai ver que Deus ele deixa um mandamento a ele, e esse mandamento seria aí o carro-chefe, vamos se dizer assim, para ele alcançar o objetivo do seu ministério. Está escrito em Josué capítulo 1, versículo 8, vai dizer: não te aparte da tua boca o livro desta lei, medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, e então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirá. Deus ele dizendo a Josué, uma vez meditando na palavra do Senhor, essa palavra iria o guiar e ele seria edificado e ele conseguiria assim resultados da parte do Senhor. Da mesma forma é a nossa vida. Queremos nós ser guiados por Deus? Meditemos então na palavra do Senhor. Salmo de número 1 vai dizer: bem-aventurado o varão que não anda segundo a roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. E vai continuar dizendo: pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizerde prosperará. Eu acho muito interessante a expressão de John Piper, que ele vai dizer: tira de mim as minhas pernas, mas não tira a minha Bíblia. Eu posso chegar no céu sem as pernas, mas não sem a palavra de Deus. A palavra do Senhor é que guia os nossos passos. A lição também vai dizer: a cada dia que passa, precisamos buscar a presença de Deus mediante a oração para fazer a sua vontade em nossa vida. Aqui traz a necessidade de buscarmos ao Senhor e colocar Deus no centro de todas as coisas para que venhamos ser guiados pelo mesmo, né? A gente vai ver que há uma necessidade de buscar a presença do Senhor. O apóstolo Paulo diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E isso não é o que a gente vê muitas das vezes, né? A expressão de Mike Grife, escrevendo na Teologia Sistemática, ele vai dizer que o grande mal do pentecostalismo foi que surgiram grandes personalidades e a igreja deixou de olhar para o dono da igreja, que é Jesus, e passou a olhar para os homens como personalidades importantes. E a gente deve entender que o que guia a nossa vida, por mais que é extremamente importante e essencial para as ovelhas um pastor, não é ele que a gente deve depositar na nossa fé. É muito bom ir lá na frente, estou fraco, receber oração, mas Deus ele nos dá a responsabilidade a cada um de termos uma vida com Deus, de buscar nós a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo, porque só assim a gente vai ser guiado por Deus. Eu costumo dizer que eu não consegui alcançar os objetivos espirituais somente quando eu fui para a igreja. Isso é o primeiro passo. Eu consegui alcançar êxito na presença do Senhor quando eu aceitei em meu coração ter uma vida com Deus, e assim Ele começou a guiar os meus passos. Passo o terceiro subtópico ao pastor André: necessitados do Espírito Santo. Maravilhoso, Diácono Gabriel, esse tópico que você acabou de ministrar. E dando continuidade, né, a necessidade da presença e da direção, a presença de Deus e a direção de Deus. Nós sabemos que nessa dispensação que a igreja está vivendo, né, a última dispensação ali da graça,
a operação da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus, ela é real e verdadeira. Para quem crê, é claro, esta aula é para cristão, louvado seja Deus, e nós sabemos que a Trindade divina, a pessoa santa e bendita do Espírito Santo, ele é parte do poder de Deus agindo na terra, do plano de Deus, não é verdade? Deus formou, não é verdade? Jesus executou, e o Espírito Santo está dando continuidade a esta obra de redenção, esta obra que vai estar trazendo o homem novamente à comunhão que foi perdida lá no início. E nós sabemos que hoje, graças à obra de Deus, a execução do nosso Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo que opera nessa dispensação, toda pessoa que aceita Cristo como seu Senhor e Salvador, nós sabemos que ela já recebe ali no ato o Espírito Santo, que passa a ser na vida dela o ajudador. Vejamos que lá em Atos, quando o nosso Salvador Jesus Cristo ele está ascendendo aos céus, voltando para o Pai, ele disse: eu vou, mas não vos deixarei órfão, deixarei o Espírito Santo Consolador, ajudador. E nós sabemos que a pessoa do Espírito Santo ela é real, ok? Ela age, opera e interage com o ser humano. Esse tópico começa a dizer que a direção do Espírito Santo é fundamental na vida de um cristão. E ele já recebe o Espírito Santo quando aceita Jesus. A pessoa recebe o Evangelho, entende o Evangelho e ali ela aceita Jesus. Eu desejo servir a Jesus, eu compreendo que ele é o Filho de Deus, não é isso? Ele recebe Jesus como Salvador e ele passa a ter então a direção do Espírito Santo. Mas esse tópico aqui vai dizer, o pastor Elinaldo Renovato, que melhor que ter a direção do Espírito Santo é ter a presença do Espírito Santo agindo em nós. E nós sabemos que o ser humano, quando aceita Jesus, ele começa ali no processo de santificação, de regeneração, e o Espírito Santo, que é uma pessoa, estará o tempo todo nos enchendo de autoridade, de sabedoria, de graça, nos conduzindo, desde que nós vivamos uma vida de santidade, nos afastando do pecado, somos cada vez mais cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não habita onde há pecado. Ele até geme, insiste, mas chega uma hora que ele sai, não é verdade? Por isso a importância de nós lutarmos todos os dias contra o pecado, porque sim, teremos a ajuda poderosa do Espírito Santo na nossa vida, que é de muitas lutas, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo neste tempo. Então a presença do Espírito Santo ela é tão importante que o salmista, no Salmo 51, verso 11, ele chegou a dizer: não retires de mim o teu Espírito, Senhor. O Espírito Santo de Deus é fundamental para que a gente conclua a nossa jornada cristã. De Gênesis a Apocalipse, ele é tão atuante, tão importante, e nós sabemos que uma vez o cristão perdeu essa presença do Espírito Santo, porque infelizmente nós sabemos que alguns se perdem no meio do caminho, devido ao pecado que está o tempo todo tentando derrubar o homem. Nós vamos ver muitas das vezes esse cristão que está caído, não é verdade? Triste, desiludido, fraco. Por quê? Porque perdeu a presença do Espírito Santo. Então é muito importante, eu vou usar aqui uma frase, conservarmos a presença do Espírito Santo em nossa vida, através da oração, do jejum, de uma vida de fé e principalmente obediência, nos afastando do pecado, lutando contra o pecado, como o nosso irmão José lá no Egito fez, é um exemplo para nós. Ele fugiu do pecado, ele fugiu da aparência do mal que nos cerca o tempo todo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A igreja vive pela operação do Espírito Santo, não é verdade? Nós vamos observar em Atos capítulo 1, versículo 8, que a igreja recebeu a autoridade do Espírito Santo e precisava dele para evangelizar. Atos 1,8 vai dizer: recebereis o poder do Espírito Santo para ser testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O nosso Senhor Jesus, ele teve que receber o Espírito Santo em Atos 10:38 para cumprir a sua missão. Atos 10:38 está escrito: e Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, ao qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Se o nosso Senhor Jesus, que é Deus, esteve na terra, precisou do Espírito Santo, que dirá nós, não é, Diácono Gabriel? Sim.
Então esse tópico está falando quão é importante nós crermos, obedecermos, não é verdade? E o Espírito Santo que já recebemos quando aceitamos a Jesus como Salvador, se orarmos, se obedecermos, se nos afastarmos do pecado, Ele estará conosco até a consumação do século, até a vinda do nosso Senhor Jesus, nos auxiliando, nos enchendo de poder, autoridade, discernimento, sabedoria, para vencermos as astutas ciladas do diabo neste mundo. Assim eu já passo a conclusão desta linda lição ao diácono Gabriel. Glória a Deus. A conclusão vai dizer que o nosso Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo, prove todas as nossas necessidades, quer natureza física, quer emocional ou espiritual. Bem interessante que dentro do ser humano aí há 3 vertentes, né? E dentro dessas 3 vertentes, Deus, Ele cuida de todas, acalmando, nos trazendo felicidade, nos trazendo alegria, tirando a ansiedade. Eu aprendi nessa lição que o Brasil, infelizmente, né, pastor André, está liderando aí a questão da ansiedade, mas em nome de Jesus estamos orando para que esse número venha cair por terra, porque o Brasil, quando a gente pesquisa, a gente vai ver o país onde há uma das maiores populações de cristão, né? Cristianismo, e não deveria estar assim. Por isso, devemos aí despertar a oração para orar pelo nosso país. Não é isso, pastor André? Deus, Ele cuida da nossa vida. Glória a Deus, diácono Gabriel, exatamente. Foi o que aprendemos hoje, a confiar na provisão de Deus. Na verdade, a ansiedade, de certa forma, foi falado hoje, é porque está faltando fé, ok? Entenda que a oração é o ato de orar, entregar na mão de Deus e agir. Obviamente, claro que devemos fazer tudo sem deixar transbordar o copo, não é verdade? Acreditando que o que Deus tem para esse dia de hoje, viva a cada dia com alegria, trabalhando, buscando seus sonhos e objetivos, mas sempre confiando que vai chegar no tempo de Deus, não é verdade? O ímpio, o que ele vai fazer? Ele vai corromper, ele vai roubar, ele vai matar, ele vai fazer de tudo que for possível para conquistar. Mas você não, você que obedece e teme a Deus, vai fazer tudo com calma, paciência, com longanimidade, não é verdade? Disciplina, esperando em Deus, porque o que Deus tem para você é muito melhor do que o mundo pode te oferecer. A próxima aula é a promessa de vida abundante. Não perca! Mas eu já quero te convidar a ser inscrito neste canal. Se você ainda não é inscrito, tem um sininho aí, ativa ele, porque assim todas as vezes que a aula for ao ar, o YouTube já vai te avisar ali, porque você é um inscrito deste canal. Então ative o sininho. Esses dias a irmã perguntou, o que é se inscrever? Como eu faço isso? A gente sabe que algumas pessoas não têm o conhecimento tecnológico ainda, mas é só ativar o sininho, você já está inscrito. Depois de ouvir a lição toda, não ouça a lição pela metade, né? Porque senão o YouTube não entende que você gostou. Você também compartilhe com outras pessoas e dê um joinha, um like dizendo que você gostou da aula. Se você tem algo para comentar embaixo, até nos ensinar, não tem problema. Deixe o seu comentário embaixo aí. Se eu errei em alguma falha aqui, em alguma fala, pode comentar embaixo, não tem problema não. Estamos aqui para aprender junto e assim você ajuda este canal a crescer e a evangelizar o mundo. Que Deus abençoe a sua família em Cristo Jesus.